Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui sobre a minha reflexão diária. É muito importante. Não sou psicólogo, nada do que eu estou dizendo aqui eu estou pedindo para vocês acreditarem, mas o mais importante é que é uma reflexão minha de como eu tenho chego a determinadas conclusões e aspectos do ponto de vista da vida, de Deus no nosso caminho. E eu queria te fazer uma pergunta hoje. Você já passou por isso quando você está querendo comprar um carro? Ou quando você acha um carro bonito? Você fala, nossa, carro legal. E aí você começa a andar na rua e você começa a ver aquele carro com muita frequência e parece que você vê o carro em todo lugar. Você já passou por isso? Ou com alguma outra coisa? Um apartamento ou um lugar que você quer alugar e você começa a ver placa de aluguel em todo canto? Isso é um exemplo muito simples. Mas todo mundo já passou por isso, e ele tem uma explicação. E essa explicação ela é bem interessante. Eu fui entender um pouco melhor sobre ela, e ela chama ilusão de frequência. Para vocês terem ideia, ganhou esse nome em 2005, e só em 1994 que um ouvinte de um programa... É uma cena curiosa, ele passou, ele ouviu alguma coisa, foi comentar com as pessoas e até teve um apelido para esse fato, para esse acontecimento. E olha só que legal, acontece uma coisa no nosso, eu anotei aqui, para não falar bobagem para vocês, mas assim, SAR, Sistema de Ativação Reticular. Cara, nada mais é que um núcleo no nosso tronco cerebral que parece um filtro de spam. Vocês já repararam, lógico, quem passou pela mudança tecnológica, né? A gente vê que hoje é muita informação, então o nosso tronco cerebral, os núcleos do tronco cerebral, eles filtram só o que é interessante para nós, ou o que a gente entende como interessante e tira o resto, porque é muita informação e isso gera um estresse, digamos assim. E o mais legal é que ele trabalha com 2 pontos, que chama atenção seletiva e viés de confirmação. O que é a atenção seletiva? A hora que a gente volta a nossa atenção para algo, a gente começa a selecionar e a dizer para a nossa mente, para o nosso corpo, que aquilo é importante, a gente passa a perceber. E aí vem o viés de confirmação. Parece que a gente está vendo muito mais, que tudo surgiu muito mais. Não, a gente só reorganizou o nosso filtro de spam. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje eu estava lendo Provérbios 1 e 2. E eu vou ler esse trecho para vocês entenderem o que eu quero falar. Chama assim, o valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, se pedir por entendimento de fato, por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura prata, com aquela vontade mesmo de querer saber, e buscar como um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor. Quero trazer para vocês que o temor do Senhor não é como nós pensamos, medo e receio. É respeito, reverência, cuidado e zelo. Por que eu estou dizendo isso? Cara, olha só o que ele diz. Ele diz que a gente tem que buscar conhecimento, resumindo, a gente tem que ligar o nosso radar. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, provérbios sobre os sábios, sobre os profetas, foram escritos há muito tempo atrás. Quando veio Jesus, Jesus também chama a gente para ouvir o que ele tem para falar. No meu coração bateu o seguinte, quanto mais a gente entende a palavra, os ensinamentos, e Jesus falava, eu sou o caminho e a verdade. Tudo que ele falava, ele já estava nos dando a dica de que como a gente funciona. Quando a gente começa a ler mais a palavra ou entender determinados mandamentos, preceitos, valores, e a gente exercita diariamente, a gente quebra o nosso filtro de spam e a gente passa a enxergar as coisas com mais leveza e com mais clareza. Eu tenho falado... Com essa minha mudança, eu tenho visto muitas coisas que eu falo, nossa, isso aqui só pode ser de Deus. Isso aqui só pode ser de Deus. Olha só, ele sempre esteve ali. Para mim, ele sempre esteve ali. Só que o meu filtro de spam, ele estava com preocupações,
com coisas negativas, com a minha própria força tentando acertar. E aí quando eu começo a fazer a leitura, me aproximar de Deus e a enxergar e ver esses valores, o meu filtro, ele se quebra e eu passo a enxergar isso no meu dia a dia. Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque eu vejo isso em todas as áreas da nossa vida. O Jesus falou e a Bíblia já falava. Então, cara, quando a gente começa a nos colocar num estado emocional de foco em coisas boas, de não focar nos problemas, por isso o perdão ele é muito libertador para quem dá, não para quem recebe. Por quê? Porque você tira do seu filtro, você tira o seu foco, né, que é aquela atenção seletiva, a coisas ruins que podem acontecer com você, e você para de chamar aquilo para você, digamos assim. Você começa a enxergar maldade em tudo, e às vezes nem tem tanta maldade. Você começa a enxergar tristeza em pequenas coisas que acontecem na nossa vida, que são normais, que é para a gente aprender, para a gente se forjar, em vez de prestar atenção no que daquilo pode sair de bom para você. Tive uma experiência com uma pessoa ontem, uma pessoa querida, que eu gosto muito, mas ele tá com esse filtro que ele o tempo inteiro perde tempo, que ele acha que ele só se doa pelos outros, que o foco dele é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele vai conseguir tudo que ele quer, mas olha só que engraçado, o principal é que ele não tá vendo que a forma dele agir tá afastando algumas pessoas. E tá chamando para ele, inclusive, essas coisas que ele percebe como alguém passando a perna, tempo perdido. A gente às vezes quer levar, né? Eu quis levar para ele, falar, cara, mas para de perceber desse jeito, olha quanta coisa a gente recebeu, começa a ver as coisas bonitas da vida. Por quê? Porque aí o cérebro dele começa a focar nas coisas boas da vida e deixa as ruins para lá, e as ruins passam a ser meros detalhes na vida dele, e ele começa a aproveitar a vida melhor. Inclusive, por sermos energia, que é a prosperidade, sermos energia, a gente acaba atraindo para nós o que a gente deseja. E isso Deus sempre deixou claro pra gente, que é, cara, vamos dar foco no que é bom, vamos dar foco no fazer pelo outro, fazer pelo próximo, fazer a si mesmo, vamos cuidar da nossa vida, e a gente acaba fazendo o quê? Dando foco para coisas ruins, intensificando as coisas ruins. Deus prometeu, quando Deus criou essa terra, ele prometeu prosperidade, ele não disse que a gente ia ter facilidade, que a gente tem que lidar com muitas escolhas humanas, escolha dos nossos focos atuais. A gente não vem aprendendo sobre Deus desde o começo, a gente tem muita informação e acaba que a gente fica focado em banalidades. Mas olha só que interessante, a gente é pura energia, Deus prometeu prosperidade, por que a gente não se reconecta com a prosperidade que ele prometeu, com a beleza da vida, com a beleza das coisas, das construções, de tudo que a humanidade pôde fazer, de tudo que a gente faz hoje, da beleza de uma criança e da simplicidade e da humildade de uma criança. Então hoje eu quis trazer para vocês essa passagem, trouxe essa questão da ilusão de frequência, porque eu vejo o seguinte, quando a gente passa a falar mais de algo que é bom, quando a gente passa a falar de coisas que nos fazem bem e que podem fazer bem ao próximo e deixar as outras coisas partirem, ter o luto de coisas ruins para lá, o nosso filtro ele começa a focar só na beleza da vida e a vida fica leve. E me lembra aquela passagem que o fardo de Jesus é leve. Então pensem nisso, pensem em como vocês estão colocando o foco de vocês hoje para que essa ilusão de frequência seja positiva na vida de vocês, para que esse filtro ele bloqueie aquilo que não faz bem, para você não ficar reparando e comece a reparar as belezas da vida e realmente ter acesso à prosperidade que eu acredito do fundo do meu coração que Deus tem para todo mundo. Então eu desejo um dia extremamente abençoado para vocês. Se tiver oportunidade e achar legal, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo para outras pessoas, que a gente possa atingir o coração delas e que todo mundo possa ter um pouquinho mais de Deus dentro do seu coração. E eu não posso esquecer, obrigado Marcão de novo, porque isso tudo aqui não aconteceria se não fosse por você. Um beijo, fala e não trava.